Inventar algo. Inventar algo pensando em tudo e todos que podemos ser nesse lugar, nesse mundo tão fragmentado. E vamos seguindo com um pouco de cada ser, um pouco de cada história, um pouco de cada sentimento. Não. Inventar uma forma de nos sentirmos vivos, próximos, mesmo com um negócio aqui dentro chamado saudade. O tempo perguntou pro tempo, quanto tempo o tempo tem? E o tempo respondeu pro tempo, não tenho tempo pra ninguém. O tempo perguntou pro tempo, quanto tempo o tempo tem? Obras de arte, de teatro, um espetáculo que celebra os acontecimentos efêmeros.
Oi, gente, tudo bem? Eu sou Paulo Andrésio, encenador do espetáculo Partidas, que vocês estão acompanhando um pouco do processo, de algumas cenas que a gente tem apresentado nesse período virtual, mas também alguns recortes que vocês estiveram assistindo aí de quando ele estava presencial, né, na rua. Nesse momento a gente vai compartilhar um pouco como acontece a nossa apresentação, os bastidores, né, conversar um pouco de como foi esse processo de construção e de trazer o trabalho para esse meio remoto, virtual, já que ele nasceu em um espaço presencial que era a rua, né, que é a rua. Esse se tornou o nosso camarim nesses últimos meses, nesses últimos tempos, onde a gente acaba se trocando, se maquiando, se desarrumando, enfim, fazendo todo esse procedimento. E vocês vão acompanhar aqui um pouco durante um tempinho e a gente vai conversando também de como é esse procedimento, enfim, sobre as personagens, sobre a maquiagem, enfim, sobre esse procedimento, tá bom? Eu gostei muito de conversar, sabe? Essas coisas de falar de onde eu vim, pra onde eu vou. O Saci é que ficava doidito isso. Ele olhava assim na minha cara, só era assim, morava bem por ali numa barraquinha, sabe? Sim, senhora. Tudo bem? Ai, Você sabe o que quer dizer uma nuvem, senhor? Não sabe o que quer dizer uma nuvem? Você sabe o que quer dizer uma nuvem, menino? Também não? Ó, vocês não gostam de admirar o céu? Você sabe o que quer dizer uma nuvem? Aquela coisa fofinha. Ai, aquela coisa fofinha! Vocês sabem o que quer dizer uma nuvem? Ai, ai. Quando eu penso dói, quando eu surdo dói, quando eu penso Eu subia num pé de siriguela e dava um pulão lá de cima. Nem sabia como era a dor desses ai. Que eu conto? Eu tenho vergonha de contar. Quando eu tinha 9 anos de idade, eu dei a minha primeira pintoca. O meu primeiro beijinho. Mas quando minha mãe descobriu, pisou pra 10, eu levei sozinha. Mas eu nem me lembro da dor desse ai. Pense no ai gostoso. Ai, ai. Eu sempre fui malina, minha gente. Agora, por isso eu sinto esses ai. Ai, na frente. Ai, na comida. O tempo respondeu pro tempo. Não tenho tempo pra ninguém. O tempo perguntou pro tempo. Quanto tempo o tempo tem? E o tempo respondeu pro tempo. Não tenho tempo pra ninguém. Então, para que eu deixe de sonhar, respirar e de aproveitar. Aproveitar o ar dado pela providência divina, aproveitar o ar da graça alcançada pelos meus próprios esforços, aproveitar o ar da graça que eu encontrei no ar. Eis o tempo, eis o tempo, eis o tempo, relógio, eis o tempo, clima, eis o tempo, o meu tempo e o tempo do outro.
Penha Ribeiro, a minha passageira é a Cleo. E agora eu estou tirando a maquiagem, a gente fez algumas cenas. E aí eu acredito que agora seja esse momento mais de compartilhamento mesmo, de bastidores, de como é. A gente vivia o Partidas no universo rua. E agora a gente vive no universo casa do Paulo Andrésio. Então foram muitas apresentações e também muitas experiências que eu, por exemplo, como atriz, jamais pensei em vivenciar, né? Esse espaço casa, um espetáculo que era de rua, que agora está nesse espaço casa. Bom, como o Andrésio falou, aqui é o nosso camarim. E agora a gente está terminando de tirar a maquiagem. A Cleo, por exemplo, quando eu penso em maquiagem para a Cleo, eu penso muito numa maquiagem que lembre sonho, que lembre fada, ninfa, sabe? Eu tenho essa viagem, porque eu acredito que a Cleo é quase que um ser místico. Por quê? Porque ela acredita nessas coisas místicas. Ela acredita que vai encontrar Deus, que é o tempo. E foi tudo a partir de uma história fantástica, narrada pela mãe dela. E a Cleo, ela é criada e inspirada muito mesmo em pessoas em situações de abandono por uma questão que é algo também que eu venho pesquisando no meu trabalho, que é a questão de você ter um tipo de transtorno psicológico e não ser compreendido e ser abandonado, se tornar invisível. Então eu trago a Cleo também pensando nessas pessoas que vivem num universo paralelo e ao mesmo tempo real. E para mim é interessante falar dessas pessoas, falar dos sonhos, das suas fantasias, dos seus desejos. E ela é inspirada totalmente nessas pessoas. O tempo perguntou pro tempo quanto tempo tem. E o tempo respondeu pro tempo, não tenho tempo pra ninguém. Era uma vez uma menina que queria conhecer o Deus Tempo. Por que o Deus Tempo? Quando criança, sua mãe lhe disse que Deus, o cara que criou tudo, era o tempo. E que se ela conseguisse alcançar o Deus Tempo, ela teria controle de tudo. Inclusive de controlar o próprio tempo. Ela ficaria jovem para sempre, poderia realizar todos os seus sonhos. Aquela história ficou cravada na alma de Cleo. E ela decidiu que de alguma forma absurda conheceria o Deus Tempo. Então ela saiu por ruas, atravessou pontes, países, cruzou cidades e ficou conhecida pelos seus desconhecidos como a doida do tempo ou Cleo, de muitos nomes. Cleo Lua, Cleo Sol, Cleo Estrela, Cleo Semente, Cleo Rio, Cleo Flor. E Cleo ainda tinha outro sonho. Na verdade, ela tinha certeza que se ela subisse na pirâmide mais alta do Egito, ela conheceria Deus e... Eu sou o professor! Não me Eu sou o professor de História! Meu nome
Ele quer que sua minha namorada. Como é seu nome? Anderson o quê? Leanderson o quê? De Oliveira o quê? Seu nome completo, diga. Meu nome é André Nakubombo. José ganhou. Me diga seu nome! Porque eu sou professor de história! Professor de história! A história precisa saber nomes! Como é seu nome? Seu nome! Cleópatra Pirâmide e ela! Como é seu nome? Jaquinha! Ai! Como é seu nome? Hein, meu irmão? Me diga seu nome, a história quer saber o nome! Como é seu nome? Então o seu nome é... Não vou falar pra você! Não vou falar pra você o nome dela! E seu nome, como é que é? Hein? Diz logo! Como é seu nome? Seu nome! Seu nome! Pois eu vou colocar o nome dela, Careta! 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 Seu nome? Você não fala? Então se você não fala, você não tá na história! A história só pode ser contada por Cleópatra Pirâmide! Tem remédio! Meu nome é Cleópatra Sol. E a pirâmide? Cleópatra Sol. E a pirâmide? Não sei. Meu nome é Sol. Lá vem o Plínio com a cabeça gigante, seu olhar marcante, ele é tão falante, Plínio. Lá vem o Plínio com a cabeça gigante, seu olhar marcante, ele é tão falante, Plínio. Lá vem o Plínio com a cabeça gigante, seu olhar marcante, ele é tão falante, Plínio. Lá vem o Plínio com a cabeça gigante, seu olhar marcante, ele é tão falante, Plínio. Lá vem o Plínio com a cabeça gigante, seu olhar marcante, ele é tão falante, Plínio. Você sabe o que quer dizer uma nuvem? Você
dizer uma nuvem. Você sabe o que quer dizer uma nuvem? Uma nuvem, umas vezes, quer dizer chuva, outras bom tempo. Sabe, a vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já terminou o dia. Quando se vê, já se passaram 50 anos. E agora é tarde demais. Se me fosse dado um dia, outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Oi, eu sou Larice e o meu personagem é o Plínio. Essa foi a maquiagem que o Plínio usou hoje. Então, o personagem ele é inspirado em algumas observações minhas. Falando especificamente de um cobrador de ônibus, né? Nesses ônibus intermunicipais. E aí, por esse cobrador ser uma pessoa muito, eu diria até que cênica, isso despertou um pouco o meu olhar, né? Quando eu fui pensar esse personagem para esse espetáculo, que por sinal tem o nome Partidas e que também traz essa coisa de idas, de vindas, e a gente tem como símbolo também o ônibus, esse trânsito entre pessoas que se conhecem, pessoas que não se conhecem, mas que por algum momento ali elas se cruzam e trocam algumas palavras, e talvez, sei lá, daqui a alguns anos elas possam se ver novamente, se lembrar uma da outra, mas também possa ser que não acontece, né? Assim como na nossa vida. A gente está o tempo todo em contato com várias pessoas e às vezes alguma dessas pessoas acabam nos marcando bem mais. O personagem, além de ter sido gerado a partir dessa observação, ele traz também algumas memórias e algumas lembranças minhas de quando criança. Inclusive, essa ideia das nuvens, né, do texto trazer um pouco essa fala das nuvens, ele ser esse personagem que é encantado por esse universo noturno e ser um admirador dos astros, da lua, da noite, das estrelas, e ao mesmo tempo tá sempre em diálogo com as pessoas que ele vai cruzando o caminho, né? E aí eu lembro de algumas situações de quando eu era criança, né? Normalmente eu costumava ficar sentada na calçada com os meus avós. E aí eu lembro que eles me contavam suas histórias. E era muito interessante porque eu era pequena, mas eu lembro muito de algumas falas deles, né? Às vezes até mesmo as mesmas histórias, sempre repetidas, mas era sempre muito bom ouvi-los. E aí, como eu não tinha, assim, história para contar, um fato que aconteceu comigo, que fosse muito impressionante, eu inventava minhas histórias a partir do que eu observava nas nuvens. E aí eu acho que talvez todo mundo já tenha passado por essa situação, né? De quando criança, olhar para a nuvem e ver desenhos, né? E a partir desses desenhos você comentar com as pessoas. Sei lá, tem um dinossauro, a nuvem formou um dinossauro, a nuvem formou uma mulher, a nuvem formou um gato. E aí isso é muito interessante, né? Porque tanto parte de uma
uma coisa bem pessoal e magética nossa, né? Que a gente ativa a nossa imaginação e vê coisas incríveis, quanto também as nossas memórias, né? De quando mais jovens, né? E aí, vou falar um pouco sobre essa experiência do remoto, né? Que foi bem desafiador, porque o espetáculo em si é um espetáculo de rua. Inclusive, a nossa primeira apresentação aconteceu no Largo da Refesa. Acho que para quem é aqui do Cariri vai conseguir saber do espaço que eu estou falando. E além dele ser um espetáculo de rua, ele é um espetáculo itinerante. Então, quando a gente precisou readaptar para o espaço casa, foi um pouco desafiador, né? Porque de repente a gente já não tinha como cenário a rua, e sim as paredes, os móveis, enfim, esse espaço fechado. Já não tinha mais o público, né? Principalmente a gente já não tinha mais o público. E é um espetáculo em que os personagens estão sempre em diálogo com o público, né? Com o pessoal que se aproxima, que passa e tal. E aí, de repente, o nosso público é a câmera. Então a gente vai jogar diretamente com essa câmera e descobrir outros mecanismos para permanecer vivos e pulsantes, né? E passar e continuar com essa mesma atmosfera que o espetáculo tem. Uma coisa interessante de se falar também é que quando a gente foi fazer a nossa primeira apresentação, que foi em casa, a gente teve um diálogo com a rua porque a gente tinha uma varanda, né? Isso. E aí mesmo assim a gente tentava fazer algumas cenas que eram para aquelas pessoas que estavam na calçada à frente, né? E aí essas pessoas acabaram interagindo, acabaram participando, né? Assistindo, acompanhando todo o desenrolar assim, das cenas que aconteciam na varanda, e no final começaram a aplaudir, né? E a gente sentiu aquele calor de novo de estar na rua, né? Tinha esse espaço de troca, né? com o público, e aí foi bem interessante essas outras possibilidades que esse espaço, né? Da casa, da varanda, da própria rua ia nos levando, né? Sim. Outra coisa interessante também é que quando a gente começou a ensaiar, a gente trabalhava com velas. O nosso primeiro ensaio teve velas e sombrinhos. Então, muito interessante mesmo é que a gente conseguiu trazer as velas para a cena remota e que funcionou muito bem. E já na rua, na nossa apresentação, a gente não trabalhou com as velas. Eu acredito também que o espaço cênico, ele pede para que algumas coisas que aconteceram no próprio ensaio possam voltar para a cena, para compor de alguma forma e tornar a cena mais potente. Esse espaço virtual ele foi reconfigurando, dando mais corpo para as cenas, né, para a própria nuance do trabalho, foi sendo construído uma outra atmosfera também de cena, para o que os textos queriam falar, e eu acredito que isso acabou se tornando bem favorável, sabe, para o trabalho, uma experiência bem positiva, porque a gente conseguiu já ter um número de apresentações bem significativa. Inclusive, a gente acabou retornando para a rua, né, agora bem recente, que foi uma experiência bem bacana, sabe? Sim. Foi marcante. Foi, depois de tanto tempo, né? Novamente o contato, né? De poder sair na rua, de ver a galera, ainda que mantendo um certo distanciamento, mas a gente estava ali no meio deles, sabe? E aí é maravilhoso. Eu acho que é isso, então, pessoal. Muito obrigado por vocês terem acompanhado até aqui. E espero que vocês nos sigam, continuem acompanhando nas redes. E vamos trocando essas figurinhas, que é sempre
é bom para o crescimento e o amadurecimento dos trabalhos que estão sempre em construção, em processo, em desenvolvimento. Sim. Viu? É isso, gente. Obrigada. Beijo em vocês. Se cuidem. Beijo. Até logo, né? Até logo.